Flamengo encerra a preparação para jogo contra o Resende. Clube da MLS faz proposta de empréstimo pelo atacante Thiaguinho. Gabigol desperta interesse de mais 3 clubes da Europa. Pedro muda pensamento e poderá ouvir propostas para deixar o Mengão. Essas e outras você confere aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, muito bom dia. Vamos às notícias do nosso Mengão queridão dessa manhã. Lembrando que hoje tem Mengão. O Flamengo encerrou na tarde desse sábado, a preparação para encarar o Resende pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Ao término das atividades, o clube utilizou as redes sociais para compartilhar alguns registros desse último dia de trabalho no Ninho e do bom clima entre os jogadores do elenco, apesar desse monte de fofocada aí. Ainda não há indícios de quais jogadores vão iniciar o duelo dessa 9ª rodada entre os titulares. Sabe-se, porém, que alguns atletas foram poupados no clássico contra o Botafogo e podem retornar aos gramados nesse domingo, como é o caso do Everton Ribeiro. Outro ponto a ser destacado, pessoal, sobre os trabalhos da semana, é uma excelente notícia, é a volta do Thiago Maia, Em um dos registros divulgados pelo canal oficial do clube no YouTube, foi possível notar o meia participando de brincadeiras e atividades com bola junto aos companheiros da equipe. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, ainda em fases diferentes, permanecem com acompanhamentos especiais. Estou torcendo muito por você, Rodrigo. O Flamengo tem 19 pontos e tem que ganhar esse jogo para manter próximo ao Fluminense, que ontem venceu o fraquíssimo time do Vasco por 2-0 no Engenhão e chegou a 24 pontos. A campanha do Flamengo até aqui são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 8 jogos. Cabe destacar que o mais querido ganhou do Resende nos últimos 4 jogos pela competição. Provável escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz ou Léo Pereira. Rodinei ou Mateuzinho, Arão ou Andréas, Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Pedro e Gabigol. O árbitro da partida vai ser Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Gustavo Mota Correia. Se vencer o jogo de hoje, o Flamengo garante matematicamente a sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Lembrando mais uma vez, pessoal, que esse jogo ele vai ser transmitido pela TV Record em TV aberta, pelo Cariocão Play e pela Flá TV+. Pessoal, vamos combinar, Esse time do Resende é muito fraco e o Flamengo tem mais que ganhar por um placar, lá em cima, pelo menos uns 4-0, é o meu placar. O co-irmão ontem ganhou, do time fraquíssimo do Vasco por 2-0 e continua líder isolado da Taça Guanabara. Lembrando que após esse jogo a gente vai estar fazendo aquela live comentando o que melhor aconteceu no jogo e tendo a participação de vocês e o que é melhor, sem pagar nada. Todo mundo se diverte na boa. Espero vocês lá. O Houston Dynamo dos Estados Unidos fez uma proposta para contratar o atacante rubro-negro Thiaguinho, o garoto, A ideia dos americanos é um contrato de empréstimo com opção de compra no final do vínculo. A diretoria do Flamengo, ela está avaliando com cautela a proposta feita e há grande possibilidade dessa proposta ser aceita. Inicialmente, o vínculo do Thiaguinho com o Houston Dynamo seria até dezembro de 2022. Vale lembrar que o jogador foi um dos atletas que estouraram a idade para o sub-20, E já havia sido informado pelo Flamengo que não fazia parte dos planos do clube para essa temporada. O Cruzeiro e a Chapecoense chegaram a demonstrar interesse no jogador, mas as conversas não evoluíram. O Flamengo, vale lembrar, pagou 7 milhões de reais ao Náutico pela contratação desse menino. Meu amigo, minha amiga flamenguista, é com você que eu quero falar. Deixa aquele like maneiro aí para fortalecer o canal. Valeu, eu te agradeço muito. E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta o botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Aperta o sininho aqui para você receber todos os vídeos em primeira mão, quando eu postar. Deixa aquele like e vem ficar bem informado.
Pessoal, o Maracanã ele vai liberar o gramado a partir do dia 15 de março para os jogos finais do Carioca, antes da seleção, né? Na reta final de reforma, o gramado, né, com a máquina de costura da grama sintética em permanente trabalho, o Maracanã só vai reabrir depois do dia 15 de março, a 9 dias do último jogo da seleção brasileira do Tite, em solo nacional contra o Chile, pelas eliminatórias no dia 24 de março. Os clubes eles foram consultados pela CBF pela liberação e avaliaram fazer partidas antes desse prazo, como seria, por exemplo, o clássico Flamengo e Vasco, dia 6 de março, ou a possível partida de ida do Fluminense na segunda fase da Libertadores no dia 9, mas a programação original do Maracanã vai ser mantida, ou seja, programação de jogos somente para as semifinais do estadual. Os jogos de ida das semifinais estão previstos para 20, 23 ou 24 de março, mas podem ocorrer uma semana antes, principalmente pela possibilidade do Flamengo ter jogadores convocados. O diretor-geral do Maracanã, Severiano Braga, ainda aguarda a CBF envolvida numa gigante crise institucional para definir, né, o operacional do jogo da seleção, mas reforça que a programação de só ter jogos para as semifinais do Carioca está mantida. Vem os caras de novo encher nosso saco. O Gabigol, né, com 25 anos, ele é o principal nome do Flamengo e volta a ser pretendido por clubes da Europa. Vai começar a encheção de saco. Desde o final do ano passado, diversas equipes, né, demonstraram interesse em tirar o atacante do Flamengo. O West Ham chegou a apresentar, inclusive, uma proposta pelo jogador, mas o Flamengo não quis papo, não quis abrir negociação. De acordo com o jornalista Ekren Connor, o West Ham e o Brighton da Inglaterra, além do Atalanta da Itália, também demonstraram interesse no jogador. O Gabigol, ele já admitiu em entrevista recente que pretende sim voltar para a Europa um dia, mas que não tem pressa para que isso aconteça e está muito feliz vestindo a camisa do Mengão. O Flamengo só aceitaria negociar o seu principal jogador se fosse por uma proposta irrecusável para ambas as partes. Portanto, né, quem quiser tirar o atleta da Gávea vai precisar abrir os cofres. No clássico contra o Botafogo, o atacante marcou de perna direita o gol de número 200 da sua carreira. A média do Gabigol, pessoal, só é inferior à do Neymar nos últimos 10 anos. É ou não é outro patamar? Galera, essa aqui é pra gente encerrar o domingo de carnaval. Essa preocupa. Sonho de consumo do Palmeiras, o atacante Pedro vai passar a ouvir propostas de outros clubes. De acordo com informações do portal UOL, o jogador teria mudado seu pensamento e avaliando a possibilidade de ter mais espaço e uma possibilidade de convocação para a seleção brasileira, irá dar atenção para as equipes que tiverem interesse no seu futebol. De acordo com o site, né, na última semana o Palmeiras fez contato com representantes do Pedro, que gostaram do que ouviram e instruíram o Alviverde a fazer o contato direto com o Flamengo, que por sua vez não abriu negociações. Eles chegaram a oferecer ao Pedro mais R$200 mil do que ele ganha no Flamengo. Apesar da postura dos dirigentes rubro-negros, o staff do atleta seguirá com a mesma postura caso outras ofertas cheguem. Até o final de 2021, pessoal, o Pedro declarava, por meio da sua assessoria empresário, que não tinha qualquer interesse de sair do Flamengo. No entanto, nesse começo de ano, né, a sua predisposição em avaliar propostas de outros clubes sinaliza uma mudança radical de visão. No rubro-negro, o atacante é reserva do Gabigol e tem ficado de fora até mesmo de jogos importantes como o clássico contra o Fluminense e a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Realmente isso aí pegou muito mal, a torcida sabe que ele tem razão de ter ficado chateado, não deu para entender, o Paulo Souza, não deu. Nessas partidas, né, o Souza não tirou o Pedro do banco, o que revoltou a torcida. Mesmo na reserva, né, o Pedro tem muito prestígio e o Flamengo já negou qualquer possibilidade de vendê-lo. Após um ano de empréstimo iniciado em 2020, o atacante ele foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros, 81,4 milhões na cotação atual. O jovem de 24 anos, ele disputou 92 partidas, marcou 37 gols e deu 7 assistências. Eu gosto muito do Pedro,
Sei que ele está num momento delicado no Flamengo, porque tem o Gabigol, é mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Tita e o Zico, né? Eles jogavam na mesma posição e o Tita se insurgiu e foi embora para o Vasco tentar sua sorte. Grandes jogadores. E o Pedro está nesse mesmo pensamento. Vamos torcer que tudo se resolva e o Paulo encontre uma fórmula para deixar os dois jogarem e todo mundo ficar satisfeito. Pessoal, quero lembrar mais uma vez aqui que hoje, depois do jogo, lá tipo 6 e pouco, 6h30, mais ou menos, a gente vai estar entrando com a nossa live. Eu e meu filho Eduardo vamos estar comentando aqui com vocês tudo o que aconteceu no jogo e quais foram as opiniões. Eu queria muito a participação de vocês. Lembrando que aqui a gente não paga nada. Pode fazer pergunta, eu leio todas elas. A gente se diverte e a gente troca aquela ideia, aquela resenha bacana. Valeu? Estou esperando vocês lá. Vamos lá. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Malvadão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo, né? Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu, um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.